Como você identifica o texto literário e compreende a sua forma estética? Por ser um objeto estético, ele representa novas realidades, algumas parecidas com a realidade concreta, outras bem diferentes, frutos da imaginação do autor. Desse modo, as obras literárias carregam possibilidades de significação e sentidos diversos para quem as lê. A literatura cria imagens, resgata lembranças e provoca sensações e sentimentos. Existem alguns textos, que eles possuem até essa linguagem conotativa, que são textos não literários que possuem, textos publicitários, histórias em quadrinhos, letras de músicas, piadas, mas a conotação ela está muito presente na linguagem literária, principalmente na linguagem poética. O texto literário ele precisa ter algumas características essenciais para ser considerado como tal. Ele deve criar uma interação entre autor e leitor, usar recursos como pontuação diferenciada e figuras de linguagem, um vocabulário que transmite o que o autor pretende, criando dessa forma uma arte e beleza para que se tenha uma imaginação do leitor. Precisa criar uma identificação, o autor precisa estabelecer musicalidade, ritmo ao texto literário, precisa organizar frases e parágrafos que estejam posicionados de forma a tocar e sensibilizar aquele que lê. Aqui nós temos um exemplo de texto literário, um dos poemas mais famosos em língua portuguesa, um soneto do poeta português Luís Vaz de Camões, que foi escrito no século XVI, que trata justamente sobre as contradições do amor. Observe com atenção a perfeição dos versos, o ritmo, as rimas, as palavras combinadas. Vou fazer a leitura desse poema. Amor é um fogo que arde sem ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é o andar solitário por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo amor? Aqui nós temos os versos da canção O Amor é Filme, José Paz de Lira. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. Um belo dia a gente acorda em um filme passou por a gente e parece que já se anunciou o episódio 2. É quando a gente sente o amor se aboletar na gente, tudo acabou bem, agora o que vem depois. É quando as emoções viram luz e sombras e sons, movimentos, e o mundo todo vira nós dois. Dois corações bandidos, enquanto uma canção de amor persegue o sentimento. O zoom dá ré e sobe os créditos. O amor é filme e Deus espectador. Como você deve ter notado, nessa composição, a metáfora do filme motiva todos os versos. Então, nós temos o uso aí bastante da metáfora, que é um nome que se dá quando os sentidos geralmente associados a uma palavra passa para outra. Aqui nós temos uma versão bem humorada sobre o amor. O autor é Paulo Leminski. Ele nasceu em 1944 em Curitiba e ele morreu prematuramente aos 45 anos. Amor, esse sufoco. Agora há pouco era muito. Agora apenas um sopro. Ah, troço de louco. Corações trocando rosas e socos. Então aqui a gente consegue perceber que tem uma exploração sobre
a antítese. Né? O que seria a antítese? Seria a exploração de palavras que sugerem ideias contrárias para alcançar efeitos de sentido. Então aqui nós temos uma letra de uma canção e nós temos uma verbete com o significado da palavra amor. No primeiro texto, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Legião Urbana. O segundo texto, com seu significado, sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Casei-me por amor. Sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, digno, esplendoroso. Então, se a gente for analisar as características do texto literário e do texto não literário, a gente pode fazer um resumo das informações que foram passadas hoje. Então, o texto literário, né, ele pode ser um texto narrativo, poético, e a sua função, ele tem elementos artísticos e que tendem a causar emoção. Já o texto não literário são textos informativos e objetivos. A função literária é estética, destina-se ao entretenimento, à arte, à ficção. A função do texto não literário, ela é utilitária, ela tem a função de informar, convencer, explicar, comunicar. A linguagem do texto literário é subjetiva e conotativa. A linguagem do texto não literário é objetiva e denotativa. As características do texto literário, ele utiliza elementos como musicalidade, figuras de linguagem, multissignificação e possui liberdade na criação. No texto não literário, as características têm uma linguagem objetiva e clara. No texto literário, as normas gramaticais costumam subverter a gramática normativa. No texto não literário, geralmente adota a gramática normativa. Elemento de composição no texto literário: a ficção, baseada na imaginação do artista. No texto não literário, utiliza fatos e informações. O texto literário é a leitura de um texto literário que busca metáforas, simbolismos. E o texto não literário, analisar um texto não literário requer confirmação dos fatos, conhecimento, desenvolvimento de habilidades e realização de tarefas. Exemplos do texto literário: poesias, novelas, histórias e dramas. Texto não literário: diários pessoais, notícias, receitas, jornais e artigos. Eu vou deixar como sugestão da semana esse livro do Múcio, para se trabalhar com texto literário com os alunos do ensino médio. Ter uma preocupação em trabalhar o texto literário muito além do que objeto utilitário, você utilizar a literatura, o texto, a linguagem, as metáforas, utilizar a intertextualidade dos textos, de vários poetas, de vários autores. E além daquele processo avaliativo, né, aquela atividade como avaliativa, aquela atividade como trabalhar apenas língua portuguesa, né, promover de forma lúdica, artística, uma leitura reflexiva, um letramento literário. A gente pode estar utilizando aí criação de outros textos, personagens, tempo, espaço, enredo, realizar versões modernas para clássicos, fazer o uso da dramatização, utilizar a música, o cinema, o teatro. Então, assim, temos um leque aí de possibilidades para se trabalhar com o texto literário. Então, falando um pouquinho sobre o Múcio,
Ele nasceu em Palmares, cidade pernambucana. O Múcio cresceu em meio a repentistas, cordeiristas. Ele utilizou muito o mundo do livro, com obras de Paulo Leminski, Alice Ruiz, Carlos Drummond de Andrade, Cacásio e Nicolas. Utilizou também, ele tem afinidade com vários poetas letristas da música popular brasileira, como Zé Cabaleiro e o Lenine. Esse livro, ele tem algumas divisões de textos poéticos. Ele foi organizado, tem uma organização bem interessante, né? Ele foi organizado em 5 temas, né? O poeta e o amor. Então nós temos alguns poemas com essa temática: o poeta no espelho, o poeta e a palavra, o poeta e o tempo e o poeta e a vida. Essa antologia procura sintetizar os vários olhares presentes na obra de Múcio, uma poesia que mira fascinada ao universo, mas ao mesmo tempo examina o que há dentro da alma de cada um de nós. Então eu vou selecionar aqui um poema que particularmente eu me identifiquei, eu gostei muito. Deixe eu localizar a página. Para o meu pai. Ainda ontem você estava aqui. Lembro-me bem, podia tocar sua mão. Você estava aqui, bem do meu lado, podia até ouvir a sua respiração. Hoje vaga no ar, sua falta, sua lembrança e a pergunta, onde estará? Ecoa no vazio, ecoa no espaço vazio, onde estará? Será que faz frio? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e aproveitem bastante essa leitura, essa sugestão de leitura e até o próximo.